tarde, senhoras e senhores. Hoje é 8 de agosto de 2025. São 19 horas. Minha amiga, meu amigo, vamos terminar os dias úteis desta semana com um pouco de humor. Marcos Duval. O Marcos Duval teve um pedido de afastamento dele do Senado Federal porque seus colegas dizem ter medo de ficar perto dele. Marcos Duval é aquele senador que foi para a Disney lá e largou o mandato e ameaçou o Alexandre de Moraes, disse que ia dar ordem de prisão para o Alexandre de Moraes, chegou aqui no Brasil, a polícia foi lá, a Polícia Federal foi lá, entrou no avião, ele nem desceu em solo brasileiro, a polícia entrou no avião, grampeou o Marcos Duval e meteu uma tornozeleira nele. Muito bem, aí o Marcos Duval começou a pintar e bordar, a ter acesso de loucura dentro do Senado Federal, e você vai ver o Marcos Duval em plena atividade ali. Ele está sendo afastado do Senado Federal porque não tem condição de ele continuar. Eles temem que ele cometa algum ato violento, ele anda armado, quer dizer, agora não está mais andando armado, mas sabe-se lá onde ele tem armas por aí. Esse é um sujeito que prestou um serviço supostamente para um departamento da polícia estadunidense que se chama SWAT. Nem existe uma organização chamada SWAT. É um departamento da polícia. E aí ele passou a dizer que é da SWAT, se apresenta como membro da SWAT. É uma loucura, o sujeito é completamente maluco. Então talvez estejamos diante do primeiro bolsonarista realmente inocente, porque esse não sabe o que faz. Vamos assistir. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, de qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. E você botar tornozeleira eletrônica no ex-presidente da República? Tu é louco, tu se fudeu. Desculpa aqui, senhoras, idosos e crianças, mas é um desabafo. Alexandre, você se fudeu. E aí, Xandão? E já aviso logo, se tiver algum policial federal com um mandatozinho de prisão porque eu fugi do país que não tem no inquérito, eu vou dar ordem de prisão por abuso de autoridade. Saibam, tá? Vocês, delegados da Polícia Federal, darei ordem de prisão. Então, o que nós queremos falar é que o time que está aqui não aceita nenhum acordo que coloque em risco o mandato do senador Marcos Duval. Nenhum acordo. Primeiro, o senador Marcos Duval não tem nenhuma condenação. Mais que isso, nenhuma denúncia contra ele. Negociar o quê? Não temos nada a negociar com relação ao mandato dele. Essa cena que você viu aí parece apenas ridícula, né? Tem uma maluquete como a Damares, da Goiabeira, ao lado do Marcos SWAT Duval, e parece só uma cena, uma das muitas cenas histriônicas da extrema-direita, né? Mas não é só isso não, veja só. O Senado deve afastar o Marcos Duval, mas vai pedir ao STF retomada do salário do senador. Ele foi obrigado a usar tornozeleira após sair do país sem autorização, como todos sabem, e o líder do governo no Congresso, Randolph, e o líder do PSDB no Senado, Cid Gomes, informaram que a casa vai recorrer ao Supremo para reverter medidas cautelares impostas a ele e tal, mas aí tudo mudou. Veja só isso. Ele rejeitou um acordo feito com o STF para tirar a tornozeleira e se afastar do mandato. O
senador Marcos Duval rejeitou o acordo feito entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e integrantes do STF para retirar sua tornozeleira eletrônica. Aí diz ele, querem que eu aceite um acordo para deixar o mandato e no meu lugar assumir a minha suplente, que é de esquerda. Isso não vai acontecer, nem eu nem a oposição aceitamos esse acordo. Rejeito, o que queremos é que tirem as medidas cautelares impostas contra mim para não haver confronto institucional com o Senado. Então aí ele é o famoso rato que ruge. Bom, mas esse rato ele tem uma outra particularidade aí. Senadores expressam preocupação com a própria segurança ao defender o afastamento do Marcos Duval. Em reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, senadores traçaram resposta às medidas restritivas do STF e defenderam o afastamento de Duval, citando preocupações com sua saúde mental. Durante uma reunião reservada com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, senadores relataram incômodo com a crise institucional envolvendo Marcos Duval. Alguns parlamentares expressaram preocupação com a própria segurança ao defender o afastamento do senador. Segundo relatos feitos diretamente ao Alcolumbre, colegas de plenário mencionaram que Duval costuma se gabar de andar armado e que, com frequência, exibe a interlocutores uma grande quantidade de medicamentos controlados que afirma tomar diariamente. A reunião realizada na quarta-feira serviu para definir uma saída política para o caso. A solução que mais agradou aos presentes foi recorrer das medidas cautelares impostas pelo STF e, ao mesmo tempo, abrir caminho para uma licença de 180 dias a Marcos Duval, sob o argumento de que ele precisa de tratamento médico, ou seja, tratamento mental. A estratégia foi confirmada horas depois pelo líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, e por Ciro Gomes, que anunciaram que o Senado vai recorrer ao STF para tentar reverter parte das medidas como bloqueio de salário, etc. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, nos comunicou que a advocacia do Senado foi orientada a recorrer junto ao STF para a recuperação do salário da cota parlamentar. Mas, por outro lado, será apreciada uma representação em virtude da conduta do senador, que pode acarretar sua suspensão, disse o Randolph. E senadores fizeram questão de separar o caso de Duval do debate mais amplo sobre a prerrogativa do Senado de analisar decisões do Supremo que atinjam parlamentares. No caso de Duval, a avaliação entre líderes é que a situação ultrapassou os limites do confronto político e entrou no terreno do imprevisível, e por isso o afastamento passou a ser tratado também como medida preventiva. O senador Marcos Duval, da Polícia Federal, ao retornar de uma viagem de cerca de 10 dias dos Estados Unidos, feita mesmo após ordem do Supremo que impedia de deixar o país. Segundo apurou a Globo, Duval resistiu à instalação da tornozeleira eletrônica logo após desembarcar, mas acabou cumprindo a determinação. Ele é investigado por ofensas e ataques a policiais federais e teve uma série de medidas cautelares. O passaporte diplomático também foi cancelado. Então aí, todo mundo que ouviu as ameaças que o Marcos Duval faz, ele grava uns vídeos malucos, gravou um vídeo com uma geladeira vazia na casa dele. É alguém que tem muitas armas e diz andar sempre armado, né? E para acontecer alguma loucura não custa nada, porque bolsonarista já é louco por natureza, mas esse aí, além de ser louco por natureza, ele é louco também porque está doente. Há sinais claros, segundo o entorno de Marcos Duval, os pares dele, de que esse sujeito está com problemas mentais. Então, pelo menos, né, esse bolsonarista tem desculpa para as imbecilidades e atrocidades que pratica. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.